Fala pessoal, eu quero dizer da honra que é para nós aqui na Creative receber uma amiga e uma parceira e uma pessoa que nos inspira. Nós estamos nesse momento com a Jaque Diógenes. A Jaque é empresária, ela é comunicadora, ela é estrategista de comunicação, ela é a fundadora do Portal AgroMais e da TV Portal AgroMais, que está no YouTube. Jaque, além de empresária, além de jornalista, mestre em marketing digital, mas eu diria para vocês que, mais do que tudo isso, ela é uma mulher incrível, a qual nós nos inspiramos no nosso dia a dia. É alguém que incentiva o nosso trabalho, é extremamente humana, ela chega aqui à Creative e ela vai distribuindo essa energia que ela tem com muita alegria, desenvoltura, sinceridade e toca nos nossos corações. Oh. E hoje nós estamos no episódio 30 do Creative Talks. Então, eu percebo que trintou o Creative Talks e nesse momento, nessa virada que nós estamos fazendo, nada mais abençoador para todo esse público que se encontra aqui nessa audiência de empreendedores, de empresários, de apaixonados por conteúdo e marketing, nós termos a Jaque Diógenes conosco. Jaque, seja muito bem-vinda. É uma honra para nós que você tenha aceito esse convite. E aí, começo lhe perguntando, em que momento você sentiu que isso não era só conteúdo, era uma missão? Oi, Davi. Oi, pessoal. Eu sou a Jaque, a marqueteira do agro, e eu tô bem feliz aqui de estar trintando com a Creative nesse episódio. Então, Davi, desde já, muito obrigada. A minha história com a Creative, ela começou de uma forma muito... Eu vim aqui para ver um curso e, de repente, eu tive visões que eu disse, eu preciso dessa equipe na minha vida. E aí, na mesma época, eu tava criando coisas novas, dentro do nosso cenário agro, do nosso ecossistema, e a Creative veio como uma super peça de encaixe de que eu preciso desse pessoal, eles vão fazer a diferença no meu negócio, Então, quando você me pergunta em que momento o conteúdo deixou de ser conteúdo, e passou a ser... Uma missão. Uma missão. Bom, gente, isso aí é uma história longa, viu? Na verdade, foi o contrário. Foi uma missão, e aí eu tendo essa visualização, eu sabia que o conteúdo, porque conteúdo é rei, eu disse, a minha missão precisa de um conteúdo bem produzido. Então, a gente tem que ir para os primórdios da coisa, Eu sou jornalista, amo contar histórias, mas teve um período que eu meio que me afastei de mim, A gente entra nessa busca frenética por, ok, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, e aí eu abandonei meio que a minha profissão de jornalista, porque meu pai me convenceu, meu pai me tirou do meu rumo, porque ele me convenceu de que ser empresário no ramo de combustíveis era mais legal, Era mais rentável. Então, em 2007, eu meio que dei um stand-by na minha carreira de jornalista e fui virar dona de posto. Nada a ver. Nada a ver. Mas beleza, ser dona de posto por um outro viés me deu ferramentas que eu precisava para desenvolver outras áreas da minha vida, que, vamos supor, era a parte chata, a parte burocrática, financeiro, contabilidade, gestão de equipes, liderança, lidar com burocracias, Tudo isso era muito chato, mas, por outro lado, eu entendia que eu estava sendo bem remunerada, Então, eu aceitei aquela atividade por um longo tempo, Então, eu fui dona de posto por muitos anos, até que os chamados da alma começaram a bater, sabe? E aí eu comecei a me sentir inquieta. E aí eu comecei a me perguntar coisas profundas, Eu comecei a ter crises existenciais. Por que eu tô aqui? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu não me sinto bem fazendo o que eu faço, mesmo sendo bem remunerada? Então, por que eu me sentia daquela forma? E aí eu comecei a ter crises mais profundas, do tipo...
Bom, eu tô ganhando bem. Gente, eu ganhava bem, mas eu era infeliz, eu ia chorando. Mas, por outro lado, eu me presenteava com alguns mimos, né? Eu gostava de viajar, então eu passei a me presentear com isso. Só, gente, que, de verdade, ninguém sobrevive nesse mundo com esse vazio, sabe? Então, eu comecei a aprofundar mais. E aí eu fiz um curso numa universidade indiana online sobre uma vida com mais propósito. E aí eu comecei a descobrir sobre isso, propósito de vida. Aí eu comecei a me questionar ainda mais, né? Aí a caminhada começou a ficar ainda mais séria. Aí eu falava assim, ok, qual é o meu propósito de vida? Eu tenho certeza que eu não vim aqui pra pagar boleto e nem pra poluir o mundo. Sabe, eu me sentia mal como dona de posto por poluir o mundo. Eu dizia assim, cara, não é possível que eu tenho todos esses talentos, assim, eu conseguia identificar, mas eu vim aqui só pra isso. Não, não pode. E aí, gente, a coisa foi ficando mais crítica, né? Internamente, a crise existencial mais crítica, até que eu tive outras crises, assim, no meio do caminho sobre quem sou eu, o que realmente eu tô fazendo aqui. E aí até meu casamento entrou no bolo, sabe? Gente, foi uma grande evolução. Meu casamento entrou no bolo e aí eu disse, eu preciso reencontrar quem eu sou. É só uma brincadeira e tudo isso começou no posto. Tudo isso começou no posto. Né? E aí? E aí, gente, eu taquei tudo pro alto. Eu bombardeei tudo. Muita coragem. Foi muita coragem, porque eu tinha um negócio rentável. Sim. Eu tinha um casamento estável. E eu resolvi jogar tudo pro alto. Então, em 2017, eu pedi o divórcio, eu vendi a empresa e comecei a me programar para ir descobrir quem eu era. E aí, em 2018, eu fui bater na Irlanda, porque a Irlanda me chamou para ir para lá, porque o plano era ir para ir pro Canadá e não deu certo, tive o visto negado. Quem é que o Canadá nega um visto? O Canadá aceita todo mundo, mas me negou, né? A própria terrorista. É praticamente um sinal do universo. Sinal, eu encarei dessa forma. Foi um sinal do universo. E aí, gente, eu tive essa temporada de 5 anos na Irlanda para saber quem eu era. E aí eu fui me reaproximando de mim, das minhas coisas, dos meus talentos. E aí eu fui vendo que eu gostava mesmo era de contar história, eu gostava de conteúdos, eu gostava de me divertir fazendo isso, né? Então eu fui me reaproximando de mim. E aí eu volto pro Brasil em 2023, e aí eu caio dentro de algo, e aí eu continuava buscando meu propósito, sabe? Eu ainda continuava naquela busca, mas eu tava mais próxima de mim. Eu já sabia quem eu era, o que eu queria, o que eu não queria, que era muito importante. Eu sabia por que alguns talentos me vibravam a alma. Então eu comecei a, ok, eu tô começando a saber quem eu sou e o que eu tô fazendo aqui. Ok, volta pro Brasil, que não era um plano, mas acolhi de uma forma com muita gratidão. E aí eu, caí dentro do agronegócio, que até então não tinha um nome. Quando eu fui embora do Brasil, agro não tinha esse nome, agronegócio. Pra mim era aquilo que eu já vivia a infância toda, que era... Bom, meu pai é sertanejo, meu pai veio do sertão brabo do Jaguaribe, então eu fui acostumada com aquele mundo. Então aquele mundo fazia parte. E aquele mundo era o mundo do sertão. Simples assim. Só que quando eu volto da Irlanda, ele ganhou um nome. Ele tinha uma força. Ele tinha um nome na TV. Era o agro é pop, o agro é chique, o agro é show. Aí eu disse, nossa, as coisas que eu tava acostumada, de repente viraram tendência. Mas um detalhe interessante que eu percebo nessa narrativa inspiradora que você, e ao mesmo tempo muito corajosa, é que você tem raízes familiares muito fortemente vinculadas, cara, ao campo. Então, tu não caiu de paraquedas, né? Tu tem uma família, a família Diógenes do Jaguaribe. Do Jaguaribe. Então, existe uma conexão. Total, Davi. Então, isso já nos revela para um bom detetive algumas pistas. E aí, um outro detalhe interessante é que você se abria para o novo. E abrir para o novo. Então, essa ideia de, cara, vou fazer um curso à distância da Índia para entender uma vida com propósito. Não, agora eu vou estudar lá na Irlanda sobre marketing. Em outras palavras, você não era alguém acomodado. Você não se fixava em um porto que não dava resultado.
Exato. Você avançava. E assim, ao mesmo tempo, eu também era curiosa. Muito curiosa, né? Eu tinha aqui o meu universo, mas eu achava que eu precisava de outras coisas para me tornar um indivíduo mais tanto empoderado, com uma visão mais estratégica, com uma visão mais clara sobre o mundo. Como se eu conseguisse pensar fora da caixa. Então, nem sempre pensar fora da caixa você desenvolve pensando dentro da caixa. Você tem que sair do seu círculo, da sua zona de conforto, para aprender a pensar fora da caixa, né? Então, quando eu volto, e aí eu volto pro agronegócio, que tinha o nome, mas para mim era tudo muito familiar, era como se eu estivesse voltando para casa. Quando eu começo a fazer o que eu fazia. Eu fui contratada de imediato por uma empresa de nutrição animal, né? Uma super indústria maior do Norte e Nordeste, que pertence à minha família, né? E aí eu amava aquilo. E aí, Davi, eu tive uma nova percepção aí. Porque eu amava estar dentro do campo, nas fazendas, fazendo zoada, conversando com o produtor. E antes de voltar para o Brasil, eu tinha conseguido algo que para mim era inédito. Eu consegui um contrato no Facebook de 10 anos, de 10 meses. E aí aquilo foi algo que eu desejei muito quando eu estava na Irlanda, né? Só que eu odiava trabalhar pro Facebook. Não pela empresa em si, eu odiava a minha função. Eu achava chato, sabe? Sem propósito. Você conseguiu um contrato de 10 meses para trabalhar no Facebook. Isso, no Facebook. Só que... Quando estava em Dublin? Quando eu estava em Dublin, né? Só que, mais uma vez, a história do propósito, a minha alma ficava assim, sabe? Eu sentia que não batia. Eu lutei tanto. Davi, eu acho que eu passei 1 ano tentando entrar, né? Não é fácil esses testes para os applications, né? Para você entrar para dentro das techs. Nossa Senhora, é algo que te quebra muito por dentro, porque até eu chegar nisso, eu levei mais de 500 não. Né? Eu tive que ter muita certeza de quem eu era. Eu tive que sustentar a fé em mim mesma de autoestima. Eu não sou ruim. Isso aqui é só um padrão de contratação. Talvez os meus talentos não se encaixem nessas funções. Mas levar 500 não, eles doeram bastante. Doeram demais, porque é uma rejeição. Sim. Então, você passar por 500 rejeições, sabendo quem você é, e ainda acreditar que você é aquilo, então, foi horrível. Mas eu consegui, né? Então, foi uma conquista pessoal que me trouxe muita gratificação. Mas, mais uma vez, eu não fiquei feliz. Né? E não é assim, porque você é muito exigente. Não, gente, você tem que ser exigente mesmo. É a sua alma, é o seu propósito, sabe? Uma hora isso bate, uma hora você se sente confortável fazendo o que você está fazendo. E até você chegar lá, você tem que passar por vários caminhos, por vários trabalhos. Então, na Irlanda, eu saí de dona de posto de combustível, fui para a Irlanda. Lá, meu primeiro emprego foi de garçonete. Não, perdão, de recepcionista, né? Nem garçonete eu consegui ser, porque eu ainda não tinha nível de inglês suficiente. Então, eu era recepcionista porque era o que eu conseguia ser. A minha forma de expressão só conseguia ir até ali, que era sentar o pessoal na mesa, né? Então, assim, foi uma grande mudança. De repente, eu era empresário e depois eu passei a ser só alguém que senta pessoas na mesa. Mas tudo bem, eu estava bem feliz porque eu quis estar ali. Então, eu tive muitas rotinas de trabalho, né? Depois eu virei... Cara, teve muita coisa. Aí eu virei garçonete. E aí eu virei vigia noturno. Gente, você consegue me imaginar sendo vigia noturno? Não, eu já tô enxergando essa trajetória de uma maneira muito simpática. Engraçada. Tipo... uma empresária do ramo de combustíveis, né? E aí, um impacto bem expressivo conscientemente no meio ambiente, porque choras Donald Trump, né? E aí você migra para a busca de um propósito e aí você vai se reinventando. Mas tem um detalhe interessante aí, Jaque. A percepção que eu tenho como empreendedor é que cada trabalho, ele é digno e dignificado. Nossa. E cada trabalho vai nos dando, digamos, um tijolinho na estruturação... De quem você é. De quem nós somos, né? Isso. É bem isso mesmo. E parece-me que é isso que aconteceu com você. Isso. E agora você era vigia.
Agora eu... Vigia, você utilizava aquelas máquinas de choque para afugentar pessoas, ou você já utilizava realmente uma .40? Explica pra gente qual era o tipo de arma que tu utilizava como vigia, porque você é sempre muito delicada, muito elegante na sua postura, é mais difícil eu perceber que você vai estar ali com um rifle, uma pistola, um 38, uma bazuca. Não foi preciso. Eu era vigia de uma acomodação estudantil, que eu Sim. morava lá. Aham. Então, isso foi pandemia. Eu precisei trocar minha moradia pelo trabalho. Claro. E aí, eu virei vigia da acomodação. Mas eu nunca vi isso de uma forma ruim, sabe? Sim. Gente, eu me divertia tanto. Eu nem lembrava que eu tinha sido dona de posto ou que eu tinha alguma coisa na vida, sabe? Eu nem me lembrava, assim, de recursos financeiros. Eu tava tão feliz sendo vigia da acomodação. Primeiro porque eu conseguia pagar meu aluguel. E isso era algo extraordinário numa pandemia, né? Não tinha emprego, mas eu tinha um emprego. Olha que maravilha. E aí, o meu emprego era muito bom, porque eu podia dormir. Então, era se alguém precisasse de mim, me ligava e eu tinha que atender. Então, eu ganhava pra dormir. E aí, quando tinha... A gente fazia muita festa na acomodação. Então, eu tinha que acompanhar as festas, né? Eu acompanhava dentro da festa. Ou seja, o meu trabalho de vigia era também estar dentro da festa. Então, olha que trabalho maravilhoso. Então, eu só conseguia ser grata por aquilo, sabe? Eu achava maravilhoso, porque eu via tanta gente tendo que ir embora sem ter como sobreviver na pandemia. Sim. Gente, eu tava Muito lá num momento maravilhoso. Mas depois, as coisas mudaram. Eu virei cuidadora de idoso. Por quê? Porque eu fui demitida do trabalho de vigia. Não vamos entrar em detalhes, tá? Porque você foi demitido do trabalho de vigia, mas eu percebo que houve aí um plus. Você vai agora Não. ter um papel decisivo cuidando da terceira idade, é isso? Não foi um plus. Eu fui demitida porque a acomodação precisou de uma reestruturação. Né? Durante a pandemia, eles também perceberam que eles não estavam bem. Então, eles precisaram fazer essa reestruturação, né? E aí eu disse, rapaz, e agora? Ok, vamos virar o que tiver. E aí, o que tinha? Cuidador de idoso. Gente, foi a função mais desafiadora que eu tive na minha vida. Eu ia chorando todos os dias. Não por ser cuidadora de idoso, mas é porque eu tinha que lidar com a morte todos os dias. A morte de alguém. Então, do nada, eu recebia uma agenda que você não vai mais pra casa daquele idoso porque ele morreu. Ai, gente, doía tanto, sabe? E olha que eu nem era apegada ainda ao idoso, mas aquela coisa de, ok, morreu, meu cliente morreu. Próximo, sabe? Qual é o próximo que vai morrer? E assim era a minha rotina por 2 meses. Ai, gente, foi horrível. Então, eu diria que esse foi o trabalho que mais me sugou energeticamente, sabe? Não pelo idoso em si, porque era até bonitinho. Eu tinha que ficar conversando com eles, levar alegria. Então, gente, eu fui contratada para levar alegria a uma pessoa que está à beira da morte, né? Então, você tem até que repensar, ok, o que é levar alegria? Como levar alegria para uma pessoa que está à beira da morte? E isso tudo você começa a pensar. Ele não tava nem aí pra minha alegria também, sabe? Ele tava realmente querendo descansar. Mas, de qualquer forma, o idoso achava engraçado o meu jeito de ser, o meu jeito de tomar o chá com ele, de tentar puxar algo. Mas, na verdade, ele só queria mesmo era descanso. E, às vezes, eu entendia que ele só queria que eu ficasse ali, sabe? Ali. Presença, né? Então, isso foi uma reflexão interessante sobre você estar presente com alguém que tá à beira da morte. Qual foi a grande lição que você trouxe para o Brasil diante desse momento de ser cuidadora, dessa experiência lá na República Estudantil, quando você estava lá como vigilante? Qual foi a grande lição quando você esteve como recepcionista e garçonete? Qual foi a grande lição de tudo isso que você obteve ao mergulhar em uma nova cultura? Davi, ainda tem um trabalho que foi decisivo, sabe? Foi o de garçonete, que eu ainda não aprofundei ele aqui. O de garçonete me traz a vida de volta, sabe? Porque até então eu tive que ser vigia para pagar minhas contas. Ok, tava satisfeita. Depois eu tive que ser cuidadora de idoso, lidar com a morte para poder continuar vivendo.
Só que aí depois eu fui presenteada com um trabalho maravilhoso, que foi o de garçonete dentro de um pub estouradíssimo, né, em que eu tinha que chegar, eu ficava até 1h da manhã. Mas o que esse trabalho me trouxe? Foi o meu trabalho favorito, né, dentro de toda essa experiência. O trabalho do Facebook, ele serviu para dizer assim, ok, não quero isso. Mas o trabalho de garçonete, ele trouxe um resgate. Ok, eu gosto é disso, né? Eu virei garçonete desse pub estourado, e aí eu Qual é o nome do amava pub? The Wild Duck, né? O Pato Selvagem, Em Dublin. em Dublin, né? Um pub que era No centro de no Dublin? centro de Dublin, um pub super tradicional, em que tinha um fluxo de gente surreal. E ele reabriu depois que a pandemia terminou. Então, como é que eu cheguei nesse trabalho? Bom, eu tive que me mudar. E quando eu me mudei, quando eu saí da acomodação estudantil, eu tive que ter uma casa, de verdade, né? Virei adulta, deixei de ser estudante. E aí, essa mudança me exigiu que eu investisse tudo que eu tinha para poder pagar o calção da casa. E aí eu fiquei com 10 euros. Restou na minha conta 10 euros. Aí eu disse, bom, eu não vou nem conseguir pagar a minha alimentação da semana. E eu não tinha toalha, eu não tinha nada, né? Eu tinha apenas uma casa. Ok, maravilha. Porque em Dublin você ter uma casa é uma grande coisa. Porque lá não tem casa para todo mundo. Então, mesmo que você tenha dinheiro, não necessariamente você vai ter uma casa. Então, ok, eu fui abençoada, eu tinha uma casa. Agora eu tinha que correr com o resto. Eu estava com um trabalho como assistente júnior estagiária de uma escola de inglês, que graças a Deus foi a primeira pessoa que me disse um sim depois, né, de uma longa jornada de 500 nãos dentro da minha saga como marketing, como comunicação. Mas eles me pagavam muito pouco, não dava para sobreviver, eu precisava de mais. E aí eu fui atrás de comer, né? Pela primeira vez, Davi, eu disse, eu preciso comer? Meu Deus! Então foi a primeira vez que eu enxerguei como é o lado de um ser humano que não tem o que comer. Você poderia ter se acovardado e poderia ter voltado imediatamente para o Brasil, para o conforto da família e para o patrimônio que você tinha aqui. Exato. Você permanece e aí eu vejo valor nisso. Uhum. Ousadia, coragem, algo que é intrínseco ao empreendedor. E aí? E aí, Davi, eu fui correndo pro pub, né? Eu fui assim, ok, eu preciso... O que é que eu tenho? Quais são as ferramentas que eu tenho? Bom, eu sou boa comunicadora e agora eu tô falando inglês. Então eu não preciso mais ser recepcionista. Agora eu posso ser algo que dentro dessa indústria eu consiga ser contratada logo. Então eu vou pra garçonete, porque eu ganho... como é que fala? Tips? Esqueci. Gorjeta. Okay. Eu ganho gorjeta na hora. Então eu vou ter dinheiro todos os dias. E eu ainda vou ganhar a minha alimentação. Então foi assim que eu pensei. Foi a forma rápida de ser estratégico. Eu arranjei o emprego no mesmo dia. Eu já comecei a trabalhar no mesmo dia. Eu saí de casa, né, com 10 euros na cabeça e sem a minha alimentação. Eu não tinha o jantar daquele dia, mas eu tinha a minha casa, então eu tava feliz. Eu disse, agora eu vou rumo a ter o que comer todos os dias e ter um dinheirinho até que o meu salário lá do escritório saia, né? Então eu fui contratada no mesmo dia, e aí eu tive o meu jantar no mesmo dia e voltei para casa com 25 euros. Eu disse, bingo! Deu certo. Era isso que eu precisava. Eu preciso agora me manter até que meu salário saia. E aí deu certo, né? Então, esse meu jeitinho de ser, né, muito carismático, muito conversadeira, me salvou. Mas, por outro lado, também me reencontrou comigo mesma. Foi aí, Davi, a virada de chave que eu disse, é isso que eu gosto. É isso que eu gosto, né? Então, não era que eu gostasse de ser garçonete, mas eu gostava de quê? Do contato com as pessoas, do contato com o público, de estar conversando, escutando histórias e contando histórias. E aí foi a minha grande virada de chave, né? Em termos de, o que eu tô fazendo? Quem sou eu? Aí eu entendi quem era eu. E que eu precisava voltar a ser a comunicadora que eu era. E aí eu comecei a fazer muito sucesso dentro do pub. Fiz muitos amigos, clientes que retornavam todo dia. Fui muito bem agraciada nas minhas gorjetas e eu ficava muito feliz porque a gorjeta não era só para mim. Eu trazia para minha equipe, né? E aí eu entendia que quem estava na cozinha precisava também dessa gorjeta. E aí a gente passou a distribuir.
né? Então, assim, o meu trabalho só conseguia ser legal porque o pessoal da cozinha contribuía, porque saía na hora certa, porque eles faziam com amor. Então, a gente conseguiu fazer esse super senso de equipe, sabe? E aí tinha música, e eu amava trabalhar com aquilo. Eu amava, eu fui tão feliz como garçonete. Só que eu depois tive que dizer assim, ok, Jaque, mas tu não veio pra cá pra ser garçonete. Tu veio pra cá em busca de um propósito. Tu veio pra cá em busca de si mesmo. Tu não veio pra cá pra ser garçonete. Mas aí eu vejo muito valor no que você tá falando, porque você dá pistas pra mim de que você é uma pessoa de verdade. Quando você diz assim, ali eu me descobri, porque eu ouvia histórias, eu contava histórias e eu estava todos os dias lidando com pessoas. Tendo contato com as pessoas. Então eu vi que eu gostava disso. Plá, esse clique. Mas faz muito sentido na sua jornada hoje. E Davi, eu era tão feliz. Por exemplo, a gente só saía 1h da manhã do pub, né? E aí 1h da manhã era hora de lavar o banheiro, de limpar o pub. Mas eu tava feliz, sabe? Eu tinha o meu dinheirinho no bolso e isso contribuiu muito pra construção do meu eu, sabe? Aquela Jaque que teve que abandonar aquele eu que foi dado pra ela, né? Porque enquanto eu era dona de posto, foi um período muito feliz. Só que ali foi uma vida que foi arranjada pra mim, sabe? Quando você ainda não sabe quem é, muitas coisas se encaixam, servem pra você. Porque você ainda não tem a capacidade nem o discernimento de dizer, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui eu não quero. Então, até eu construir o meu eu de verdade, eu aceitei muitos papéis que não eram meus, mas que eu aceitei pelo fato de não saber quem eu era. E pra você construir quem você é, você precisa viver, você precisa experimentar, né? Então, meu pai maravilhoso, e eu sou muito grata, ele arranjou aquela vida pra mim, né? Mas a minha alma não aceitou. E foi atrás de saber, de me revelar quem eu era. Então eu tive que passar por toda essa jornada, que tem muito mais coisa para poder eu começar a ser quem eu era de verdade, né? Então aí as coisas começam a fazer sentido. Era como se a Jaque ok, ela agora tem um alicerce, ela começou a construir as colunas dela. Ela agora sabe quem ela é, ela sabe do que ela é feita, ela sabe agora os materiais que ela é, né? Então... a garçonete foi decisivo para eu saber, ok, eu sou assim, eu gosto disso, esse é o meu talento. Ok, vamos lá, próximo. Eu queria realizar aquele sonho que eu acho que era mais uma vaidade, sabe, Davi? De trabalhar para uma Big Tech para provar que eu podia trabalhar para aquele pessoal. Porque você trabalhar para uma companhia de tecnologia como o Facebook, ele te traz uma certa vaidade no sentido de eu posso, eu consigo. Né? Eu tenho essa chancela. Então, ok, saí do perfil de garçonete e consegui a vaga no Facebook. Mas, gente, eu não tinha satisfação pessoal. Eu não tinha, Davi, aquela vontade de estar ali. Eu estava ali porque eu quis estar ali para provar para mim que eu podia estar ali. Mas aí depois eu disse assim, eu preciso seguir outros rumos. Mas a garçonete sempre esteve viva, me guiando. E aí eu tive que voltar pro Brasil. Ok. Chacoalha tudo de novo. Tudo bem. Você volta ao Brasil e aí quando é que você decide ampliar essa atuação e você começa a se conectar com uma apresentadora de programa? Não foi algo imediato isso. Não. E nem foi algo planejado. Na realidade, teve aí uma experimentação, teve uma transição. Como é que foi essa transição? Chega ao Brasil e vai ser gestora de marketing de uma grande empresa de associada a alimentos. Agro. Isso. Uma grande empresa que está dentro do agro. Ou seja, eles têm 7 linhas de produção, né? Eles produzem alimento para 7 linhas de produção animal. Então, como gestora de marketing, eu precisava entender de cada uma. Eu precisava entender a cabeça de cada pessoa que estava dentro daquela atividade comprando aquela ração. Ou seja, eu tinha que conversar o máximo que eu pudesse com produtor de camarão, o máximo que eu pudesse com produtor de aves, galinha caipira, porcos, que mais? Bovino, cavalo. Então eu passei 9 meses vivenciando isso, né? Dentro, em loco mesmo. O teu talento é a comunicação. A tua habilidade é se expressar.
É me conectar com a pessoa. E Esse é o assim, teu propósito? Se conectar com as pessoas? bom, se conectar com as pessoas, mas eu acho que vai além, sabe, Davi? É como se o meu propósito fosse dar voz. Só que eu só vim entender isso depois. Você se conecta para dar voz às pessoas. Eu me conecto para dar voz àquelas pessoas que nunca tiveram a chance de ter sua voz amplificada, sabe? Então isso começa a fazer sentido quando eu entro dentro da gestão de marketing, dando voz àqueles compradores. Porque muitas vezes, como gestor, como empreendedor, como dono da empresa, a gente não escuta quem está comprando o nosso produto. Então eu precisava entender por que ele me comprava, qual era a dor dele, por que ele queria aquele produto. Então aí foi uma fase de descoberta. Eu tanto que tinha que entender por que ele comprava a ração de suíno daquela empresa, como eu precisava entender quais eram as dores dele como empresário, quais eram as dificuldades, por que ele estava ali, por que ele fazia o que ele fazia, por que ele estava tantos anos numa atividade que, segundo ele, era muito desafiador. Então, era complexo, sabe? Então, assim, foi muito amplificado para mim, porque eu entendia o outro, eu me entendia, eu entendi o que eu tinha que fazer. E aí, Davi, eu tive um grande insight, eu tive grandes revelações. Primeiro que eu amava ir pras fazendas. Eu me sentia de volta para casa, sabe? Então eu dizia assim, cara, eu gosto tanto disso. E aí, Davi, eu viajava demais, sabe? E eu viajava porque gostava. A empresa nunca pediu que eu fosse. Pelo Ceará. Pelo Ceará. Ia fazendo em Beberibe, ia não sei aonde, ia no Acaraú, ia vaquejada em Boa Viagem para poder entender esse movimento. Para entender quem era o cliente da empresa, o meu cliente. Eu, como gestora de marketing, eu precisava entender o comportamento desse pessoal. E eram 7 perfis diferentes. Imagina aí a doideira. Um dia, numa fazenda de camarão, final de semana, numa vaquejada. Isso tudo para entender o comportamento do consumidor. Só que eu amava. Eu achava assim, uau! E aí quando eu pensava assim, bom, meses atrás eu tava no Facebook, hoje eu tô numa fazenda, o que eu gosto mais? Muito mais de estar aqui na fazenda. Aí eu tive uma grande conexão comigo. Eu disse, peraí, isso sou eu. Eu sempre fui essa porque eu sempre estive nesse mundo. E Davi era muito fácil para mim, porque eu trafegava, eu circulava de uma forma muito fácil. Eu entendi o que ele estava falando, todos eles. Imaginei, são 7 pessoas com comportamentos diferentes. Ou seja, 7 perfis de clientes. 7 perfis de cliente. E eu me identificava com todos e eles se identificavam comigo. Que você precisava fazer a escuta e ao mesmo tempo dar voz, porque você era gestora de marketing dessa indústria de alimentação. Ração. Isso, ração. Então, você consegue perceber que eles me aceitavam muito bem. Os próprios funcionários também se viam representados em mim. Assim, eu tive um encaixe perfeito. E aí, hoje, analisando, eu tive um encaixe perfeito porque eu já pertencia a esse mundo. Eu não era alguém que vinha de outro mundo e caía ali. Eu caí de volta no mundo que sempre foi meu. Eram suas raízes. Eram as minhas raízes. Era a sua família. Era a minha família. Então, eu conversava com o rapaz que colocava a ração do camarão de uma forma natural, como eu conversava com o dono da propriedade, como eu conversava com o dono da indústria. Então, eu comecei a perceber que eu circulava bem e de uma forma muito natural. Como é que você transporta essa fazenda para a TV? E foi outra fase, né? Eu conheci o Diego Trindade, que foi a pessoa que foi um divisor de águas nesse sentido. Ele faz me tira da... Não é que ele me tira, mas ele me faz um convite para ir para a comunicação. Então, eu estava sendo gestora de marketing, amando conversar com várias pessoas, viajava para cima e para baixo. E aí o Diego tá dentro de um movimento pessoal dele, que é dentro da comunicação. Só que o Diego nunca foi comunicador, então ele sentiu a necessidade de estar com alguém que tivesse mais propriedade para falar de forma técnica. E aí eu acho que ele enxerga em mim, e aí ele me chama para fazer parte do movimento dele. E aí o encaixe foi muito perfeito, porque eu me volto mais uma vez pro meu mundo e quem eu era. Aí foi outra grande revelação. Então perceba que eu tô dentro de um movimento de várias revelações, né? E aí eu começo a perceber que isso era meu propósito.
E aí, como eu tenho uma conexão muito grande, assim, com o divino, com Deus, né? De fazer o que eu quero fazer para poder fazer acontecer um trabalho que seja transformador na vida de alguém. E aí eu comecei a entender que isso fazia todo sentido. Ok, eu volto, eu me descubro, depois eu volto de novo para minha área. E aí eu entendi pela primeira vez que ali era meu propósito. Aí eu disse, achei! Uau! 12 anos depois, passei 12 anos procurando por isso, refletindo sobre isso, e aí eu achei. Meu propósito sempre esteve embaixo do meu nariz, porque eu já fazia isso, eu já era jornalista, eu já estava no meio do agro, que até então eu chamava de coisas do interior, né? As coisas do interior do Ceará, mas eu tive que ir para fora para entender quem eu era e qual era o meu propósito dentro de tudo isso. Então, assim, chega, eu me arrepio, sabe? Porque, ui, peraí, que às vezes eu me emociono com isso. Porque eu entendi, sabe? E quando eu entendi quem eu era, qual era o meu talento e o que é que eu tinha que fazer, aí eu, pum, explodi aqui dentro, sabe? No sentido de, cara, isso é fenomenal. E assim, o pessoal acha que veio de propósito, é aquela coisa romântica. Não, pra mim foi ainda mais arrebatador, porque aí você entende, quando o pessoal fica falando sobre propósito, propósito é aquilo que você faz, mesmo se fosse de graça, propósito você faz, não tem hora, não tem dia, e é isso mesmo, sabe, Davi? É isso mesmo. Só que quando você começa a vivenciar isso, você passa a viver isso de uma forma tão assim, é como se tudo, fizesse assim. Eu não sou a Jaque que trabalho. A Jaque que trabalho sou eu. Sabe? Eu sou tudo. Sou tudo. Eu sou uma coisa só. Então, a mesma Jaque que é a Jaque que tá aqui, é a Jaque que tá trabalhando. Já que nós temos uma audiência muito fortemente voltada para empreendedores, empresários e tal, essa galera que gosta, né, de inovar, de criar. E aí, algo na sua... Você muito sincera, você abrindo seu coração aqui pra gente. E eu acredito que muitos insights, muita gente está se inspirando, eu estou me inspirando. E aí você disse algumas palavras que são muito importantes. Você disse, eu descobri o meu talento. Eu descobri o motivo para o qual eu nasci. Isso. Então, isso muda todas as coisas. Isso muda tudo. Aí você disse, olha, explodiu aqui dentro de mim. Então, conversando contigo e sabendo hoje da Jaque, marqueteira do agro, da Jaque, que está na Jangadeiro, da Jaque, que é a fundadora do Portal AgroMais, faz todo o sentido, porque ao descobrir, quando você descobre o seu talento e quando você descobre o motivo pelo qual você nasceu, então você consegue agora enxergar o futuro. Exato. Para onde você realmente está agora indo. Isso. E foi uma coisa mágica, Davi. Porque quando eu me descubro fazendo... Tô arrepiado aqui, ó, falando contigo e... Mas isso é muito sério, porque a galera que tá nos escutando agora, nos assistindo, eles também devem estar arrepiados, porque essa é a vida do empreendedor, é o start do empreendedor. E aí, ser empreendedor não necessariamente é empresário. O empreendedor, ele se torna empresário. Sim. Isso é um fato. Um empreendedor, ele pode vir a se tornar empresário, como aconteceu com você. Mas isso que você está falando a respeito da sua jornada, e com muita sinceridade, eu acredito que está conectando muita gente. Muita gente mesmo. Tudo bem. E aí? O que vai acontecer daí, então? Você se conecta com o Diego Trindade, você entende o movimento do agro nacional, e aí, qual o próximo passo nessa jornada? E aí, Davi, isso explodiu dentro de mim, sabe? Quando eu entendo quem eu sou, qual é o meu propósito, o que eu tô fazendo e o que eu estava fazendo tinha grande relevância, as coisas começaram a brotar dentro de mim. Eu não fiquei assim, deixa eu ver quais são as tendências. Não. Tudo brotou. Pá! De repente, eu entendi que nós precisávamos de um ecossistema de comunicação. Deixa eu te dizer uma coisa rápida. Eu tenho um roteiro aqui, certo?
E essa galera que nos assiste sabe que eu tenho um roteiro, ele fica aqui na minha telinha do meu smartphone e tal. Pessoal, nós não combinamos. Essa entrevista não foi combinada, tá? A Jaque não leu o roteiro. Deixa eu te dizer, tudo aquilo que ela está falando está exatamente na cronologia do roteiro. Tá? Aí você diz assim, cara, isso aqui é espiritual. Cara, eu vou pegar o número desse episódio e vou jogar na Mega. Mas o que eu quero dizer é que o que está acontecendo aqui no episódio 30 é de verdade. É de verdade. Então a gente está falando com uma mulher empreendedora, genial, uma comunicadora carismática, cheia de empatia para com o outro. Tudo bem. Então você mergulhou nesse mundo, né, do agrolocal para o Brasil e você logo descobriu o que sobre o Ceará? Em termos de potenciais. Davi, eu tive uma visão assim riquíssima de quem somos e como estávamos sendo retratados. Eu tive a visão de que nós somos o maior, não só a visão, né? Eu vi com meus próprios olhos. Nós somos o maior o quê? Nós somos o maior produtor de camarão do Brasil. Galera, anota aí. Maior produtor de camarão do Brasil. Somos o estado que mais exporta pescados. Somos o maior distribuidor de flores. A Serra da Ibiapaba é riquíssima e ela alimenta a Meu mundo distribuição. caiu agora, minha ignorância, certo? Meu brevet de ignorância e agora, obviamente, indo para a luz. Então, você está querendo dizer o seguinte, nós somos os maiores produtores de flores do Brasil, não, os maiores exportadores. Repete isso, produtores de flores do Brasil. E distribuidores, sim. Nós somos grandes produtores de flores, mas nós somos o maior distribuidor de flores do Brasil. Então, tem grandes produtores de flores lá na Serra da Ibiapaba, fazendo a diferença, mas ninguém sabe. Então, quase todas as flores que chegam em Olambra, a maior parte delas vem do Ceará. E Olambra é considerado o maior centro de flores do Brasil. Não, eu já ia fazer aquela metáfora, né? Por que choras, Olambra? Mas, na realidade, nós somos produtores e distribuidores. E uma boa parte daquilo que Olambra ou comercializa, ou revela, vem ou manifesta, Ceará. vem do Ceará. Olha que lindo. E aí, gente, pouca gente sabe disso. Cara, aconteceu um pin na tua vida, né? Porque tu se encontrou. Exato. E assim, eu encontrei a Jaque, comunicadora, a Jaque jornalista, a Jaque marqueteira, a Jaque, sabe? A Jaque que é entusiasmada, que tem sangue nos olhos, que tem paixão pela vida, que tem entusiasmo, que descobriu o propósito dela, que era dar voz a quem não tinha. Então a primeira coisa é, peraí, vamos reposicionar o Ceará vamos reposicionar o Ceará no cenário nacional. Eu sei que isso era uma coisa muito ambiciosa, mas eu disse, cara, eu tô vendo isso e eu acho que eu tenho ferramentas e elementos, mas eu preciso ainda criar o ecossistema. Então, a primeira coisa foi identificar que o nosso agro era muito tímido, era um agro com dificuldade de se expressar, era um agro que também não tinha voz, era um agro que não tinha canais. Ok, qual é o primeiro passo? Vamos criar canais. E aí eu tive as primeiras revelações do que eu precisava fazer, né? Eu tinha que criar um hub de comunicação. Então, o Diego já estava naquele início do movimento, que ele já tinha um programa na TV Otimista, né? Que passava no YouTube, só que era muito focado no PIB do Ceará, né? Nos grandes empresários dentro do agro, ou seja, era uma classe que já tinha representatividade, que já tinha visibilidade. E aí eu pensei, gente, esse pessoal já chegou lá, né? Eles já conseguiram essa jornada do empreendedor. Então, hoje eles têm abundância na vida deles. E os outros? E esse monte de gente que faz o agro do Ceará ser o que é, mas não tem voz, não tem vez. Então, esse vai ser o meu papel. E aí eu arregacei minhas mangas, e eu disse, eu vou dar voz a quem nunca teve a oportunidade de ter e possivelmente não vai ter. Porque alguém tem que ter esse senso de representar, de enxergar o outro. E aí, Davi, é pouca gente que tem isso, sabe? E isso foram os meus empregos lá na Irlanda que me deram a vontade de ser visto. Porque quando você é garçonete, quando você é cuidador de idoso, quando você é vigia, pouca gente te vê.
sabe? Você passa despercebido. Você viveu a invisibilidade. Eu vivi a invisibilidade. E por ter vivido isso, tem a percepção de que os invisíveis trazem consigo grande importância, relevância, trabalham muitas vezes de maneira silenciosa, geram riqueza e valor. E eles têm algo para contar. Eles têm histórias incríveis para contar, de determinação, persistência, garra, coragem. E talvez o agro no Ceará e o agro no Brasil também vivenciem essa mesma dor. O pequeno produtor, o médio produtor. Que não tem voz, que não tem vez. Por quê? Porque tem pouca gente olhando para eles. Entende? Então, esse meu senso de empatia que eu desenvolvi ao longo da vida me fez ter essa visão. Ei, o agro do Brasil, o agro do Ceará, não é feito por 1%. Ele é feito por pessoas que não têm a oportunidade de mostrar a história deles. Criativo vai sair hoje daqui para dominar o mundo. Depois dessa conversa contigo. Eu falo sério. Eu fiquei enlouquecida. Eu falo sério. E eu tive que brigar por isso. Porque quando a gente começou a determinar a linha editorial do Portal AgroMais, a princípio, o Diego queria quem fizesse o PIB. Aí eu disse, não, esse pessoal já tem representatividade. Esse pessoal já tem condição de bancar um anúncio, um programa. Nós vamos mostrar quem não pode fazer isso e quem tem muito para falar. Então eu comecei a ir atrás de histórias de pequenos, sabe? E aí as pessoas vão me ajudando. Ah, tem fulano, tem cicrano, tem beltrano, blá, 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 blá. E aí eu disse assim, ok, vamos tentar colocar todo mundo no bolo, né? Porque pessoas que já chegaram lá, elas também têm muito o que inspirar. E aí, o pessoal que já tinha percorrido essa jornada, e hoje é considerado casos de sucesso, eles tinham que inspirar para quem tinha o que contar e aqueles que desejavam ser. Então, eu comecei a usar as histórias dos produtores maiores para inspirar os menores, e a dos menores para ser visto como aqueles que não se consideram, que têm uma baixa autoestima. Porque aí você começa a entender outras coisas também, sabe, Davi? Às vezes você desiste da sua história porque você acha que você não é capaz, porque você acha que só gente grande pode chegar lá. Então, gente grande precisa inspirar quem tá no meio, gente que tá ali no meio da jornada precisa inspirar quem tá lá no início, e gente que tá lá no início precisa de confiança. E para ter confiança, aquela pessoa precisa de alguém que também abrace, alguém que diga, você tá no caminho certo, sabe? Então precisa de muita coisa, é uma teia de aranha tão complexa. E aí eu conseguia ver tudo isso acontecendo, sabe? Aí eu dizia assim, ele aqui tem potencial, ele só precisa acreditar que ele pode. Então, se eu posso fazer com que ele sinta isso, eu vou fazer. Então, e aí a Jaque começa a tentar empoderar esses pequenos produtores por meio da comunicação, dando visibilidade para ele. E aí a Jaque começa a dar essa visibilidade no programa do SBT. No Agro no Ponto, que começa em 2023 e começa com essa linha editorial de dar visibilidade, de dar voz a quem nunca teve. E aí foi bonito, sabe, Davi? Porque, assim, nossa, eu me arrepiava inteira e eu sempre chorava. E sempre choro. Ai, eu vou chorar. Porque eu achava tão lindo aquilo, assim. Alguém que nunca teve a oportunidade de contar da sua vida. E contava, sabe? Alguém que não conseguia... Alguém que não acreditava em si, sabe? Mas que eu conseguia ver. Alguém que eu conseguia ver com todas as ferramentas para o sucesso. Nos dá exemplos, Jaque, dessas pessoas. Vamos lá. Era aquela que fazia o queijo, era aquela que fazia a carjuína, era Tem aquele várias. que fazia... Enfim, nos dá exemplo. Tem dessas pessoas que eram, digamos, silenciadas ou invisíveis ou passavam desapercebidas e de repente lá no Agro no Ponto você começa a trazer essas pessoas para a visibilidade e a história delas. Então, eu tenho várias histórias. A delas, assim, é mais marcante porque eu choro várias vezes durante as entrevistas quando eu me sinto muito afetada emocionalmente, né? Então, assim, é muito fácil um produtor que já herdou, às vezes, muita coisa, ele seguir em frente. Ele já começou bem na vida. Só que quando você conhece um produtor que ele diz pra você, minha filha, eu nunca imaginei nem ter uma cabra. Imagina eu me ver agora com mais de 40 vacas leiteiras. Então, aquilo ali pra ele é vencer na vida. Vencer na vida.
Ele me mostra ali um homem paupérrimo que não conseguia sonhar, gente, em ter uma cabra. E de repente ele se vê com um rebanho de 40 vacas. Então, o que é que isso representa para mim? Coragem, força, determinação. E, acima de tudo, um indivíduo que nunca desistiu, embora ele tivesse todos os motivos para viver apenas de assistencialismo. Mas ele quis ir além. Ele quebrou a dificuldade que foi imposta. E aí eu me emocionei demais, sabe, Davi? Então, a história do seu Júlio César, que é um bovinocultor leiteiro lá de Senador Pompeu, foi uma das histórias mais representativas para mim. E foi aí que eu entendi que eu tinha que continuar atrás de mais histórias como aquela, porque histórias como aquela, elas representavam uma grande parcela de pessoas. Porque essa é a realidade do sertão do Ceará. De pessoas que vêm de uma realidade muito pobre. E de que às vezes elas só precisam de uma chance. E aí isso diz muito sobre mim, como Jaque. Essa era a realidade do meu pai. O meu pai era assim. Então eu vi na história do seu Júlio César o meu pai. E aí eu disse, eu tenho que contar mais histórias assim, porque o meu pai precisava de uma pessoa lá no passado que tivesse tido essa mesma empatia. E talvez a história do meu pai pudesse ter sido diferente. Meu pai teve uma história de sucesso, mas ele foi por outro caminho. Meu pai teve a sorte de encontrar pessoas que também ajudaram ele. Mas e as pessoas que talvez não tenham essa sorte? Mas que talvez vejam em mim a esperança delas, de ver o seu negócio representado e talvez alguém venha para comprar, para ser sócio, sabe? Para capacitar, para fazer com que aquela pessoa enxergue direito, que ela tem potencial para mais. Então eu comecei a ver o meu trabalho como, ok, eu não sou apenas um veículo de comunicação em construção, eu sou um agente de transformação. E aí aquilo, pá, me trouxe mais responsabilidade. Eu sou um agente de transformação, eu tenho uma responsabilidade dentro disso que eu tô fazendo. Então eu quero fazer com que a nossa voz chegue mais longe. E aí a gente emplacou programa, pautas nacionais. Né? A gente emplacou o agro do Ceará no agro nacional. Aí, Davi, eu explodi internamente, sabe? Eu disse assim, caraca, eu tô conseguindo. Porque muitas vezes fomos representados pelos veículos de comunicação como um estado miserável, como gente que só tem uma enxada, um sol que castiga. E não era bem isso. O sol que muita gente acha que castiga, que traz a seca, que nos coloca em condições vistas como miseráveis, é também a nossa maior riqueza. O sol é a maior riqueza do Ceará. Porque nós temos uma carga de luz de mais de 3.200 horas. E é isso que é preciso para ter prosperidade dentro do agro. Então a nossa fruticultura, ela só é o que é por conta do sol. E a gente só virou a potência que somos por conta da tecnologia, porque aí conseguimos reparar os problemas de escassez hídrica, né? Então, com tecnologia, o nosso sol, que parecia ser um problema, pum, floresce, transborda, e aí a gente passa a ser o maior produtor de melão do Brasil. E aí a nossa fruticultura vira um grande exponencial, a ponto de que Petrolina hoje é um grande celeiro da fruticultura nacional e exporta muito. O Ceará também, com grandes exponenciais, maior exportador de banana. A gente tem banana aqui, gente, que é uau! E tudo isso pelo quê? Pelo nosso sol. Né? Um sol que floresce, que traz riqueza. E que foi corrigido, né, a escassez hídrica com tecnologia. Então, Davi, quando eu comecei a contar essas histórias de sucesso em rede nacional, e eu vi meu nome lá, narrado, escrito por Jaqueline, eu disse, cara, é isso! Eu nasci para fazer isso. E aí eu fiquei mais assim, né, ok, eu tenho que fazer mais. E aí o portal começou a ganhar vida. Aí as coisas foram nascendo na minha cabeça também, né? O portal já tinha existido como ideia. E aí ele passou a existir de uma forma real. Ele virou vida. Então eu trouxe uma ideia
E eu consegui que aquela ideia se tornasse realidade. Ok, mas nem toda a realidade, ela simplesmente vai florescer sozinha. O portal precisa de energia. E aí, pá. Então, sempre botando muita energia. O portal virou, assim, uma externalização de mim. Algo nasceu de um insight, de, sei lá, uma ideia divina. E aí eu, com vontade, garra, porque acredita nesse potencial e nesse meu propósito, ele virou real. E aí, ele entra dentro do mundo da matéria, né? Ele entra dentro do mundo empresarial. Ok, muitas dificuldades. Primeiro, fazer com que aquele negócio cresça, tenha representatividade, seja visto, seja benquisto, que as pessoas enxerguem o portal como ele me representa, que as pessoas vejam o portal como o veículo que é nosso, o veículo do agro cearense, e aí vem a parte de marketing, de administração, vem a parte técnica que eu adquiri lá atrás, né? Então eu tive que juntar, aí a Jaque, tudo que a Jaque se construiu ao longo do caminho, ela é representada no portal, porque ele, né, não só, ele é o propósito, mas o propósito ele não se ilumina sozinho. Ele precisa de técnica, ele precisa da burocracia, ele precisa do empreendedorismo, ele precisa das finanças, da contabilidade, de estratégia de marketing. E aí foi tudo assim, ó. Bum, 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 bum. E aí eu precisava de gente boa eu comecei a ver que eu precisava de gente boa do meu lado, né? Então é aí onde a Creative chega. Porque eu comecei a entender que, ok, eu não consigo fazer sozinha. Eu já tô fazendo muito, só que as coisas não podem sair mal feitas. Então eu preciso encontrar pessoas que me ajudem na minha caminhada, que me ajudem no meu propósito. Sim, honra para nós podermos estar junto com você nessa caminhada. Mas eu tenho que te dizer que esse papo que a gente tá batendo aqui, ele é absurdamente interessante. Ele é absurdamente interessante e ele é revelador e ele é inspirador. Porque eu fico te escutando e aí eu percebo a grandiosidade de todo esse negócio. Porque vamos só pensar da mesma forma que você fez uma revolução em alguns poucos anos, o patamar que você se encontra agora, ele vai ser gerador de uma nova revolução. E essa revolução, ela vai comunicar conhecimento, democratizar saber e vai viabilizar o desembaraçar do agro para o pequeno, para o médio produtor no Brasil. Eu vou repetir a minha frase para que eu possa me fazer entender. O que eu estou a dizer é que você, como essa embaixatriz do agro, essa mulher que se comunica com carisma, com inteligência, com facilidade, você vai poder ensinar como o pequeno e o médio produtor podem fazer parte de uma revolução tecnológica. Para que eles possam sair do ostracismo, entender as tecnologias, o acesso ao crédito, compreender como é que eles podem vender, como é que eles podem melhorar da porteira para dentro e da porteira para fora. Isso. E aí o meu propósito, Davi, ele começa a ganhar um novo rumo no sentido de que eu preciso empoderar o produtor. Ele precisa sair desse cenário de que alguém pode vir pegar a coisa dele, se empodera do trabalho dele e ganha em cima disso, que é o atravessador, que é um ponto polêmico. E pronto, vai-se embora, levando todo o suor do produtor. Então, assim, eu entro agora como marqueteiro do agro, como alguém que empodera. Pessoal, eu conheci uma jovem diretora de uma empresa do agro, é a Vitória. A Vitória, ela faz parte de uma geração de empreendedores e empresários nessa região do Paracuru. Do Paracuru, é. Pessoal da Açaí, revolucionários. O pai dela é o Albert. Na realidade, Félix. quem me apresentou foi a própria Jaque, né? Ela e o Diego nos apresentaram. E a Vitória, ela disse algo pra gente que foi testemunhal. Ela disse, olha, eu me inspiro na Jaque. Ela é muito jovem e ela quer incentivo e solução e ela tá cheia de energias, né? Então, o que eu percebo, Jaque, é que é uma combinação de visão, missão, valores
Estratégia. propósito que você tem. Tudo isso desemboca, obviamente, em estratégias de comunicação e de realização, onde as novas gerações e, ao mesmo tempo, a galera que já está no agro, eles estão sendo impactados e eles serão cada vez mais impactados por meio da sua jornada. Talvez, Davi. Acho que sim. Eu acredito que sim, porque é algo que nós, assim, estamos vendo. É como se, nesse momento específico, existisse alguém, a Jaque Diógenes, é assim que eu vejo muito claramente, a Jaque Diógenes, marqueteira do agro, e ao mesmo tempo a fundadora do Portal AgroMais e da TV, Portal AgroMais no YouTube, ela consegue ser potencializadora da voz daqueles que estavam, digamos, invisíveis, como pequenos, médios produtores, mas além de ser a voz, acaba também tendo um papel decisivo para dar novas ideias, para unir forças, para conectar pessoas, para conectar propósitos. Incentivar para fazer com que as pessoas elas se sintam tipo, cara, não tô sozinho nesse negócio, existem novas ideias, a gente pode tocar o agro no Ceará, se desfaz essa pecha de um estado pobre, de um estado miserável, e eu acredito que isso esboça também um grande valor para o Brasil. Ano passado você esteve na PEC Nordeste. Qual é a sua expectativa para a PEC nesse ano e o que você pensa em fazer esse ano na PEC? Eu acho, Davi, a PEC um evento surreal, sabe? Eu acho ela muito peculiar. Eu tive na AgriShow, que é a maior feira do Brasil, né? Uma feira super tecnológica, cheio de máquinas, tecnologias. Mas eu achei a AgriShow importante, robusta, imponente, mas traz muito maquinário, sabe? E por que eu acho a PEC peculiar? E por que eu gosto mais da ideia da PEC, que ela pode ser replicada para o Brasil inteiro? Porque a PEC ela é uma vitrine para o pequeno produtor, para o médio, para o grande, mas principalmente para o pequeno. Porque o pequeno ele tem chance lá na PEC. Sabe? Ele vai estar no meio onde estão grandes empresários, grandes compradores, grandes estrategistas. Gente do Brasil todo vem. Então tem mentes brilhantes que estão lá para palestrar. Então a PEC ela reúne capacitação, negócios, networking. E eu acho que ela é democrática. Eu acho que ela é acessível. Claro que o pequeno produtor ele não tem condição de bancar um stand. Mas ele tem condição de estar ali, nas palestras. É gratuito. Ele só precisa se inscrever, as prefeituras apoiam, os sindicatos rurais chegam junto, todo mundo quer fazer acontecer. Então o que ela é para mim? Aprendendo, dialogando, tendo acesso à inovação, criatividade, network, conversando, vendendo seus produtos. Exato, o agro inteiro do Ceará pelo menos se encontra ali. E aí tem o plus, que outras pessoas de outros estados vêm. Então olha que evento grandioso. Então a gente precisa enxergar a PEC como a grande chance de virada de chave para muita gente. E eu vejo a PEC para mim dessa forma, porque ali é um grande ponto de encontro. Então é ali onde eu vou fazer a diferença na vida dos meus produtores e eu tô incentivando que eles façam as suas vitrines digitais para que eles se preparem, para que eles façam catálogos. E eu também me vejo como alguém que se posiciona dentro do agro, que está fazendo uma revolução, e aí eu também faço a minha estratégia. Então a Jaque vai lá, né, comandando o oba-oba do marketing, vamos lá, gente, vamos vender, vamos se destacar, vamos se mostrar. E eu também faço o meu, sabe? Porque eu também quero que outras pessoas em outros estados vejam que existe uma revolução acontecendo no Ceará e que eles também precisam se inspirar e também iniciar a revolução. E se precisar de ajuda, a gente tá lá. A Jaque vai também, sabe? Então isso é um movimento tipo de revolução mesmo. Vamos acordar, vamos fazer, vamos transformar, vamos elevar a categoria para onde esse setor precisa estar. Afinal de contas, o agro é a força que move o Brasil. E a gente vai ficar cada vez mais forte. Olha aí o que está acontecendo agora entre China e Estados Unidos. A China está deixando os Estados Unidos e vai vir para o Brasil. Então a gente vai bombar cada vez mais. Então a gente vai ser aporte de grandes mercados. A gente vai ser celeiro de grandes nações. E a gente está pronto.
a gente tá pronto em termos de produção. E ok, da porteira pra fora, como é que a gente tá? A gente precisa estar mais organizado, sabe? Então, eu vejo muito a Jaque como alguém que tá transformando, principalmente quem tava ainda na fase de latente. Deixa eu te falar, assim, minha cabeça tá fervendo aqui, porque você tá falando de questões, assim, geralmente se utiliza uma metáfora para revelar mulheres empoderadas. As pessoas dizem assim, olha, ali é uma leoa e tal, mas tudo bem. Mas utilizando uma metáfora bem nordestina mesmo, cara, tu é uma guerreira do Jaguaribe. Porque a energia que tu transmite, a visão de mundo que tu vai traduzindo, nos estimula. Então, se eu sou um pequeno produtor, se eu sou um produtor de banana, de açaí, se eu sou um produtor de melão, então existe um dos maiores mercados de consumo no mundo, está entre os 2 maiores mercados, Índia e China, e a China muito fortemente vai recorrer ao Brasil. Sim. E quem produzir vai ter como escoar essa produção. Então precisa estudar, descobrir a técnica, se informar, entender de aduana. Em outras palavras, qual é o futuro da Jaque enquanto uma educadora, como aquela que educa, como aquela que informa? Existe um modelo de educação que está sendo construído que possa formar esses produtores? E aí eu tô falando de produtor, de pequeno e médio produtor, do Iapoque ao Chuí, de qualquer lugar do Brasil. Eu ouvi falar de um tal de vitrine digital sobre isso. Você pode falar um pouco pra gente? Porque comunicar não é só informar. Comunicar, por vezes, também tem uma praxe pedagógica, uma coisa de ensinar. E como é que qual é a sua função em tudo isso? Davi, isso foi uma outra revelação que eu tive, né? Quando os programas já estavam no ar, tudo dando certo, o portal se posicionando bem, o SBT transmitindo matérias nacionais, a gente aí entrando para o canal rural. Então, assim, a parte da comunicação, da visibilidade tá avançando, né? E assim, poxa, que bom, que lindo, tá dando certo. A nossa voz está sendo amplificada. Então, aquele objetivo tá sendo alcançado. Só que a gente precisa de mais. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu precisava capacitar. Por quê? Porque os pequenos produtores ainda estão muito tímidos no sentido de falar da sua produção, falar do que fazem. E aí tem um pouquinho de baixa autoestima, porque não acham que são bons o suficiente. Porque a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata, de que só o que vem de fora é bom. Então eu comecei foi de uma forma muito empoderada mesmo, porque via isso, esse potencial latente, mas uma habilidade que não estava sendo colocada para fora por um medo. Então, ou seja, a Jaque tinha que trabalhar novas coisas. Primeiro, mostrar para eles que eles tinham potencial. Como? O Vitrine Digital mostra de uma forma muito prática, acessível, uma linguagem bem tranquila, de que você só precisa fazer isso, isso e isso para que o seu produto tenha uma vitrine. Explica pra gente o que é a vitrine digital. A vitrine digital. E quando ela vai ser lançada? Qual é a perspectiva disso? Boa. Vamos lá. A vitrine digital foi uma conclusão que eu tive por enxergar que o pequeno produtor, ele não precisa mais do atravessador para ter o seu produto em algum lugar. Ele mesmo pode ter a vitrine dele. Por quê? Porque hoje a gente tem uma tecnologia maravilhosa, que são as redes sociais, que trazem essa visibilidade. Então ele pode ter a lojinha dele virtual, o perfil do Instagram dele pode ser todo montado para ser a vitrine dele, conectado com o Instagram, que vai ter um catálogo, que vai estar automatizado, onde chega um cliente e diz assim, eu quero saber o preço disso, porque viu na vitrine lá do Instagram, eu tenho interesse por isso, quanto é que custa. Então assim, ele não precisa... É um hub de negócios que acaba também se transformando em um e-commerce. Um e-commerce, a vitrine dele digital. É como se ele tivesse uma loja, só que é digital. Então ele não precisa mais ter custo com loja física, um funcionário. Se ele se organizar direitinho, parece aquele meme. Se todo mundo se organizar direitinho, todo mundo vende. Né? Então foi essa a percepção que eu tive. Bom, as redes sociais... A vitrine vai ensinar, vai educar, ela vai gerar cursos, ela também vai ter esse papel, ou ela será, digamos, um grande e-commerce para varejo atacado? Qual é a ideia?
A ideia da vitrine é que as pessoas se empoderem em relação da porteira para fora. Que ela tenha o seu posicionamento de venda, que ela sabe o que está vendendo, para quem está vendendo, tem o controle, que ela possa ter mais recursos financeiros a partir dessa nova habilidade que ele vai desenvolver. Ele pode envolver a família, o filho, a tia, a esposa, o esposo. Enfim, dá para envolver todo mundo na vitrine. Porque a vitrine é um e-commerce, né? Então, ele vai cuidar da parte de logística, aí o produtor ele vai ter que ter uma percepção nova. Eu sou empresário. Eu atuo da porteira para dentro e da porteira para fora. Só que para isso ele vai precisar de novas habilidades, certo? E alguém tem que ensinar. Então, o Sebrae é maravilhoso. O Sebrae, olha, empodera muita gente, muito empreendedor, tudo. Mas às vezes precisa de outra pessoa dando certas cutucadas, né? Então aí vem a Jaque, que tá falando nessa linguagem, tá dando essa representatividade e também tá nessa ajuda. Vamos lá, gente, vamos todo mundo junto, de mão dada, ninguém solta a mão de ninguém, né? Então eu sou parceira do Sebrae, sou parceira do Senar, porque essas instituições, elas são incríveis, o trabalho que elas desempenham no Brasil é sensacional. Só que elas são instituições, né? Então elas às vezes têm as suas burocracias e a Jaque é uma pessoa livre, que pode chegar para a instituição e dizer assim, vamos fazer isso. E aí traz a instituição. E pega o produtor e diz assim, vamos ali para a instituição. E aí já vai conectando esse mundo, sabe? Conecta a instituição com o produtor, dá também a sua contribuição. E aí a Jaque começa a ensinar também. De uma maneira simples, sabe? Sem cobrar. Por enquanto, de forma gratuita, porque a Jaque entende que o que ela recebeu em termos de conhecimento foi tão divino que ela tem um dever moral de compartilhar. Então, é aí onde isso é muito virtuoso. Eu sinto que eu tenho esse dever moral, sabe, Davi? De compartilhar com aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que eu. Então, por isso que eu faço tudo assim com tanto entusiasmo e eu gosto de compartilhar, né? Esse conhecimento que eu estou gerando, que é o Vitrine Digital, que é um produto meu que está lá disponível dentro do portal, é conhecimento para que todos tenham acesso, porque aquilo é o meu presente, né? É a minha forma de dizer, Deus, eu sou grata pelas coisas que tu me deu, então tá aqui o que tu me tornou possível ser, eu entrego de volta. Então é a Jaque dando de volta o que ela recebeu de uma forma divina. Esse é o legado que você quer deixar? Eu acho que sim, Davi. Eu quero deixar pessoas capacitadas, eu quero deixar pessoas que acreditem em si próprias, sabe? Eu quero deixar pessoas empoderadas, eu quero que as pessoas que recebam aquele conteúdo, que elas sejam capazes de dizer assim, eu posso. E o que você quer fazer pelas mulheres no agro? As mulheres no agro, a gente ainda tem que ir mais além, porque ainda tem outras coisas que a gente tem que trabalhar dentro do nosso universo feminino. É de achar que a gente pode ser um grupo separado, sabe? Mulheres do agro e aqui. Não, tem que ser todo mundo junto. A gente tem que se misturar. A gente só se mistura mostrando resultados. Aí a gente tem que ser de igual para igual, entendeu? Eu acho massa os nossos movimentos de trazer luz, de mostrar, mas a gente tem que ser um só, sabe? E para ser um só, a gente tem que trabalhar de igual para igual. Não é de igual para igual? Então pronto, as mulheres têm que estar dentro das palestras, dando palestra, tem que estar dentro dos movimentos, liderando as fazendas, dentro dos movimentos de negociação, de busca de crédito, ir atrás dos espaços, não dentro de um espaço que foi criado só para elas. É importante? É porque gera representatividade, gera, como é que fala? Burburinho, gera sair da zona de conforto para ir para uma zona onde está tendo reflexão, consciência. Só que uma vez que você entende que o seu papel ele tem que estar dentro do universo, você não pode estar separada. Como é que eu vou estar dentro do todo, dentro de um espaço? Não, eu preciso estar dentro do todo. Então, o agro é feito de todos. Então, todos têm que estar lá. E aí eu acho que as mulheres têm que brigar pelos espaços. E não é tendo cotas, entendeu? Não é. Pode ser até polêmico, mas eu acho que tem espaço. A gente só tem que ir para lá. Eu sou alguém que tá liderando esse movimento, certo? Eu não entrei nesse movimento porque alguém quis que eu entrasse ou porque alguém me escolheu para eu entrar. Eu entrei porque eu quis, porque eu briguei por isso. E nunca nenhum homem disse não para mim. Eles sempre me respeitaram, porque eles viram valor no que eu tô dizendo, no que eu faço. Então é isso. A partir do momento que você se posiciona com valor, a partir do momento que você se posiciona e diz, esse é meu espaço, as pessoas gostam.
elas se sentem gratas também. Elas compartilham você. Elas abrem espaço e as coisas vão tomando forma. Então, nós mulheres, a gente tem que entrar pro espaço. Entrar dentro da coisa de forma natural, simples, com resultado, sabe? Eu faço isso é importante, isso é relevante, e é isso, sabe? Não preciso estar brigando. Eu apenas estou sendo o que eu devo ser. Entende, Davi? Que é diferente de que eu vou fazer isso porque eu sou mulher, eu tenho que ter uma cota. Não. Sabe, eu sou isso porque é isso. Sabe? É sobre o ser. Então, as mulheres têm tudo para tomar seus espaços. Elas agora têm que vestir a camisa de verdade, né? Sair do clubinho e tomar o espaço. Então, não sei, pode ser polêmico, mas é assim que eu vejo. Porque eu acho que o empoderamento, ele não tá dentro de um espaço. Ele tá dentro do todo. Então, se eu quero ser voz, eu preciso ser voz. Né? Eu preciso ser voz, uma voz que realmente ela se espalhe. Nós estamos chegando então ao final. Mas já? Desse momento que voou. Eu tenho que dizer da honra e ao mesmo tempo do presente que você é para nós aqui na Creative. Por essa mulher extremamente verdadeira. Uma mulher verdadeira. Que inspira, que é afetuosa, que trata as pessoas com igualdade, que enxerga valor nas pessoas. Então nós nos sentimos com muita responsabilidade de entregar para contigo o melhor suporte, estar junto contigo nos momentos difíceis, nos momentos fáceis. Nunca é fácil, nunca é fácil. Mas é uma honra para mim, para Fernanda, por todo o time da Creative, a inspiração que você é para nós. Essa pessoa honrada, digna, correta, íntegra, extremamente inteligente, carismática, inspiradora. Obrigada. E de uma história que, sabe, você vai nos contando a sua história e a gente vai descobrindo novas coisas ao seu respeito que fazem todo sentido para o que você é hoje e para o que você ainda irá ser. Para o que ainda irá acontecer, para o impacto positivo que você vai gerar. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu gostaria que você encerrasse, tá? E aí, antes de você encerrar, eu vou lhe dar essa palavra para você encerrar. Eu quero também agradecer a um importante parceiro que nós temos, que é a MCI, que é a Multicomercial Imports. A Multicomercial é uma parceira da Creative desde 2022, quando o Felipe Aguiar, o fundador, juntamente lá com o executivo comercial, que é o Wendel, eles acreditaram nesse projeto e eles passaram a financiar os nossos boletos. Que bom. Né? A gente nem era conhecido e muita dificuldade, e eles acreditaram na gente e a gente foi avançando e depois eles passaram a financiar a nossa operação. Apoiar de verdade, a ser um grande parceiro com tecnologia, com equipamento, com orientação, com inspiração. Então, vocês que precisam de soluções no audiovisual, uma das maiores empresas de audiovisual do Brasil. A matriz está em Fortaleza, mas eles têm escritórios abertos hoje em Miami. Eles estão com uma operação poderosa, um escritório, uma sede em São Paulo. Um centro de distribuição lá no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que é a MCI, a Multicomercial Imports. Se você precisa de alguma solução de audiovisual ligada a Amaran, Apturi, enfim, Milibu, eles representam essas grandes marcas e eles vão facilitar a sua vida como empreendedor, como empresário, como gerador de conteúdo, seja para você preparar para o seu cliente, ou seja para você preparar o seu time, informar a sua equipe, comunicar de maneira local, de forma regional, para o Brasil e para o mundo, tem que contar com as soluções da MCI, a Multicomercial Imports. Então tá aparecendo aqui o link na descrição, o @ deles e os contatos. Você entra em contato com a MCI e eles vão te dar o máximo suporte e a melhor estratégia para você produzir
para você, para a equipe, para o time, para a empresa e para os seus clientes com alta qualidade. Tá? Um brinde à MCI, porque uma empresa brinde que apoia outra, à MCI. ela merece um brinde, viu? O empreendedor que apoia outro, ele realmente merece ser compartilhado, ele merece ser fomentado e brindado. É isso. Já que tem que brindar de novo e tem que tomar água, cara. Vamos lá, um brinde. Verdade. Depois dessa conversa inspiradora, Jaque, eu gostaria que você desse uma palavra para produtoras e produtores no Ceará e no Brasil. De todos aqueles que, cara, precisam de um incentivo para não desistirem, para continuarem firmes. E como o portal AgroMais, que é um parceiro poderoso da Creative, pode se conectar com essas pessoas e com essas marcas? Eu diria para todos os produtores que, acima de tudo, eles são grandes heróis, né? Por entrarem nessa jornada de produzir alimento. Porque produzir alimento, gente, é um ato de amor, certo? É todo um cuidado, é muito detalhe, sabe? É uma coisa assim que vai além. E além de produtor, ele ainda é empresário, empreendedor. Então é uma jornada de um grande herói. E eu gostaria de dizer para os produtores que vocês têm essa missão, né, de produzir alimento, de alimentar as pessoas. E isso é muito relevante, é nobre, isso é divino. Então, apesar dos perrengues, tá dando certo. As pessoas estão evoluindo. E que o empreendedor, ele não desista no primeiro obstáculo, porque é difícil em todas as áreas. Mas quem é produtor tem algo especial, que é o produzir alimento, é de amar o próximo através da sua mão, sabe? Você tá ali dando o que você tem de melhor para que alguém coma. Então, é uma função muito relevante e que ela precisa ser cada vez mais valorizada. E eu acredito que a gente está nesse rumo e que o produtor, ele acredite e que ele tenha orgulho de ser quem ele é, que ele alimenta o mundo. E que essa função é insubstituível, que não tem inteligência artificial que vá substituí-lo, que não tem grande máquina que vá substituí-lo, que não há nada que substitua um produtor rural. Então, olha o tamanho dessa atividade, olha o tamanho dessa relevância. É algo que vai além do que a gente simplesmente vê, né? É algo que é divino. Então, é isso, meus produtores. Aqui é só amor por vocês. Que bom que a gente tem essa jornada juntos. Contem comigo. Eu sou realmente corpo e alma dentro desse movimento. E enquanto eu existir, a Marqueteira do Agro tem muito orgulho e coloca tudo que ela tem de melhor para que o produtor se sinta empoderado da porteira para fora, para que ele se sinta visto, para que ele tenha ferramentas capazes de ser ainda melhor. É isso. O episódio 30 ele foi inspirador. Nós tivemos a Jaque Diógenes conosco, a marqueteira do agro e ao mesmo tempo a fundadora do portal AgroMais e da TV Portal AgroMais no YouTube. Então você se inscreve lá no portal AgroMais. Queria só lembrar, se você é pequeno, médio produtor, se você é um grande produtor, se conecta com o portal AgroMais. Queria lembrar que grandes marcas estão conectadas ao portal. Fazenda Boísa, Crasa, Ford Crasa, Samaria, Tijuca Alimentos, Aras Cláudio, não é isso? Aras Claro. Aras Claro. Eu vou repetir, viu, Diego? Eu vou repetir as marcas, tá? Você que é pequeno, médio, grande produtor, se conecta com o portal AgroMais. Você pode sim ter sua marca vinculada ao portal, além do que você pode estar diretamente conectado para ter acesso à informação, a conhecimento, ao movimento global do agro, do local, do regional, do nacional. Então, se conecta. E eu queria falar para você também, empresário, que investe no agro, grandes marcas já investem no portal AgroMais. Jaque, quais são as marcas que investem hoje no portal? A gente tem ótimos, excelentes e maravilhosos apoiadores, né? A Samaria Nutrição Animal, a FAEC Senar, o Sebrae, a Sequipe, a Tijuca Alimentos, alguns aras aqui do Ceará, como o Aras Claro e o Aras Primavera, que é mais a Top Bio. E outras pessoas que estão chegando e que estão fazendo parte desse movimento e tornando o nosso trabalho possível. Porque esse trabalho só é possível porque tem gente que acredita nele, né? E outro parceiro nosso que eu amo demais
mais é a Creative, que aposta nesse objetivo, que aposta nesse sonho e que vê valor, vê propósito nisso que a gente faz, né? Então, a Creative hoje é um parceiro que caminha dentro do meu coração comigo, porque eles não só acreditam, como eles também apostam e eles fazem tudo com tanta excelência que eles me deram paz. E eu acho que quando um serviço é prestado com tanta excelência a ponto de dar paz para o empresário, você venceu essa parte aí do jogo, sabe? Você tem tempo para percorrer outras coisas. E é isso que a Creative representa para mim. Ela me dá paz. Que aí eu não preciso mais me preocupar com aqueles detalhes. Então, Creative, só amor por você. Gratidão dessa amizade, dessa parceria. Agradecer sua presença na nossa, digamos, 30ª edição. Um momento muito importante para nós de maturidade. E dizer para vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal, aciona as notificações e nós teremos agora um caminho muito interessante até o aniversário da Creative. Então, um grande abraço e até o próximo Creative Talks.